Eu lembro como se fosse hoje, cara. A partir de hoje, a minha vida, ela mudou. Cara, eu quero falar pra você, principalmente você, jovem aí, que tá buscando sucesso, buscando... Às vezes tá perdido aí, buscando alguma luz aí na tua vida. Eu quero trocar uma ideia com você, te explicar o que me fez chegar até aqui. Fala, turma, bora dar uma volta na minha nova aquisição, a nova conquista. Vou levar vocês para dar uma volta e trocar uma ideia, tá? Como é que eu comprei esse carro aqui à vista aos 22 anos, tá? Então, entra aqui comigo no carro pra gente trocar uma ideia, falar sobre business, sobre negócio e como é que você, principalmente, não tô aqui só pra falar de mim ou me gabar nem nada do tipo, como é que você consegue e vai conseguir um desse se você aplicar as mesmas coisas que eu apliquei para poder conseguir passar por um processo e prosperar na vida. Entra aqui dentro do carro e vamos nessa. Bora lá dar uma volta, rapaziada, e trocar uma ideia, conversar um pouco. Já o carro ligando. Olha esse aqui, turma. Nem sei mexer no carro direito ainda, ó. Cara, primeiro carro que eu tenho com teto solar, mano. Sempre quis ter um carro com teto solar. E não é só teto solar não, pô. Ele abre aqui também, ó. Se não quiser pegar um sol, dá pra pegar um solzinho aí. Hoje tá chovendo, então vamos fechar. Mas é isso, turma. Vamos trocar uma ideia aqui e dar uma volta aqui no carro. E eu quero falar com vocês, principalmente sobre mentalidade, tá? É legal ver conquista, material e tal, mas, cara, o que faz você conquistar algo material aqui nessa terra são as escolhas que você tem diariamente. Principalmente a tua mente, a tua forma de pensar. Então, se tu não mudar a tua forma de pensar, cara, tu não vai conseguir alcançar nada na vida. Eu vim de uma família, eu vim de um lugar onde conquistar isso aqui com pouca idade era praticamente impossível. A chance era quase nula, só que eu comecei a buscar conhecimentos externos através de livros, através de pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar, para eu começar a ter aquela mentalidade que aquela pessoa tem, aquele mindset, o jeito dela pensar. E aí eu pegando o jeito dela pensar, eu aos poucos começava a ter as mesmas atitudes que essa pessoa tem. E aí, cara, constantemente, você fazendo tudo com constância, são mais de 6 anos que eu tô aí na luta, cara, constantemente aí, uma hora o sucesso ele chega, tá? É inevitável isso daí. Vamos trocar uma ideia aí? E, cara, esse carro aqui é grande, mano, é difícil até de dirigir, que eu não tô acostumado, mas beleza. Vamos lá, rapaziada, eu comprei esse carro, 200 mil reais à vista, tá? Com 22 anos. E, cara, pra muitas pessoas isso pode parecer distante, e isso pode parecer próximo, né? Vai depender ali do nível em que você tá. Mas esse vídeo aqui não é pra ficar falando sobre mim, tá? Me gabando ou algo do tipo. Cara, eu quero falar pra você, principalmente você, jovem aí, que tá buscando sucesso, buscando... Às vezes tá perdido aí, buscando alguma luz aí na tua vida. Eu quero trocar uma ideia com você, te explicar o que me fez chegar até aqui, tá? As escolhas que eu fiz que me fizeram eu chegar até aqui, tá? Um carro desse, por exemplo, rapaziada, ele não é um carro que ele afetou muito o meu patrimônio. Então, eu não tô fazendo alguma loucura nem nada do tipo para querer me aparecer, tá? Eu faço escolhas, né, bem conscientes. Eu já fui uma pessoa muito emocionada com relação a dinheiro e tudo mais. Hoje, eu sou muito mais racional, né? Até uma coisa que eu vou me aprofundar um pouco aí mais no vídeo. Mas, cara, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro de tudo, tá? Jamais se endivide para poder comprar coisas para se aparecer para outras pessoas que não estão ligando para você. Então, o que eu mais vejo aí, cara, as pessoas se perderem quando começa a ganhar algum dinheiro, ou até quando a pessoa nem tem dinheiro, ela quer comprar coisas, comprar, sei lá, uma roupa falsa, um negócio falso, para poder tentar impressionar outras pessoas, tentando passar que ela tem algum poder aquisitivo, algo do tipo. Cara, isso é a maior burrada que tu pode fazer, porque tu vai cair no limbo, tá? Eu tava assistindo um podcast esses dias de um cara, pô, ele já deve estar na casa do bi, e ele falou, cara, até os 30 anos de idade dele, ele não enriqueceu justamente por conta que ele ficava comprando coisas para se aparecer para pessoas que não estavam nem aí para ele. Então, cara, um dos primeiros insights que eu quero deixar para vocês é controlar o seu ego, tá? Tanto quando você tá duro, você não tem dinheiro, tanto quando você começa a ganhar dinheiro, porque o ego ele começa a falar muito mais alto, e aí você quer, pô, impressionar, sei lá, impressionar a gente, quer mostrar que você venceu e tudo mais, e você acaba se endividando em parcela, ou em financiamento, ou em compras ali que não fazem sentido para você, tá? Pensa no dinheiro como uma semente. Eu sempre falo pro pessoal pensar no dinheiro como uma semente. Então, quanto mais eu rego aquela semente, quanto mais eu planto, né? O dinheiro é como uma semente. Então, quanto mais eu planto ali naquela terra, mais ele vai prosperar. Então, quando eu recebo dinheiro, eu tenho que pensar em como que eu posso, no que eu posso plantar esse dinheiro aqui para ele multiplicar e trazer mais dinheiros. E aí o correto é, com base nisso, você investir, claro, você focar em multiplicar o seu dinheiro e você depois comprar coisas com os juros que esse dinheiro te paga. Ou seja, eu estou investindo num novo negócio, eu invisto numa empresa, eu invisto, sei lá, no imóvel, num terreno, e eu, de certa forma, eu tenho um rendimento, tá, com esse investimento, e o que eu gasto para mim, para minha vida, é o rendimento que eu tenho
desse investimento, tá? Dessa forma, cara, não tem como você quebrar, é impossível, tá? É matemática financeira aplicada. Pô, você tá vivendo o rendimento do que o dinheiro te paga, né? Do que o teu dinheiro que você já tem te paga. Então, cara, dessa forma é quase impossível de você quebrar, você fazer merda, fazer besteira com dinheiro. Mas beleza, vamos voltar pro começo, tá? Eu quero contar um pouco da minha história aqui pra vocês, tá? Eu tenho 22 anos hoje, eu sou de uma cidade chamada Petrolina, Pernambuco. Durante minha vida ali no sertão e tudo mais, no Nordeste, cara, eu não ouvia falar tanto assim sobre empreendedorismo, né? O pessoal assim da minha cidade, minha família também tem uma mentalidade mais voltada para ser concursado, fazer uma faculdade e tudo mais. É nítido assim, é mentalidade assim da região. E cara, eu sempre fui um cara que sempre fui muito ambicioso, tá? Desde pequeno, eu via, sei lá, uma pessoa rica na rua e tudo mais, e eu mentalizava pra mim que um dia eu ia ser rico, cara. Eu não sabia como, mas eu sabia dentro de mim que aquilo ia acontecer, tá? É inevitável. E, cara, eu não sou herdeiro, eu não tenho pais ricos, nada do tipo. Então, cara, eu não venho de uma família rica, uma família com muitas boas condições, e justamente por eu ver também algumas brigas familiares, assim, ver o quanto o dinheiro, ele impacta também na tua relação, até com a tua família, com as pessoas que você ama, que eu sempre tive essa mentalidade de ganhar dinheiro. Então, cara, como eu sempre gostei de computador, de jogar ali também desde pequeno, desde novo, cara, até no jogo ali que eu jogava Minecraft, jogava CS, eu dava um jeito de ganhar dinheiro, entendeu? Fazia designer, fazia edição de vídeo, fazia intro, cara, fazia o que dava ali pra eu ganhar dinheiro, nem que fosse pouco, mas pra mim já era alguma coisa ali que eu tava me mexendo, tava fazendo dinheiro. E aí, cara, mais ou menos com uns 14, 15 anos, eu me perdi na vida ali, basicamente. Eu comecei a cair muito em vida de festa, de gandaia, de droga, de álcool, enfim, tudo isso muito novo, né? E eu dou graças a Deus hoje que eu conheci essas coisas muito novo também, porque eu não sou um cara que eu cresci sem conhecer as coisas da vida, basicamente isso. Eu vejo que muita gente às vezes cresce, tem seus 20 e poucos anos, e agora que ele tá conhecendo a vida, tá conhecendo festa, tá tendo essas experiências aí, e o cara acaba se perdendo na maior fase da vida dele que ele tem pra poder correr atrás do objetivo dele, que é dos seus 20 aos 30 anos. Então eu dou graças a Deus que muito novo, assim, com 14, 15 anos, já conheci esse lado da vida. E hoje em dia, cara, eu sou um cara muito tranquilo, tá? Então, como eu tava falando pra vocês, eu já fui um cara de sair pra festa, de organizar festa, enfim, de tudo ali que vocês podem imaginar. Mas, cara, inclusive eu ganhei dinheiro com isso, tá? Eu organizei festa, organizei evento também com uns 14, 15, 16 anos. Mas, cara, o que eu quero chegar? Com 16 anos, eu tive um estalo, assim, na minha cabeça, que eu queria ficar rico, cara. Eu queria, ficar muito rico. E eu sabia que pra eu ficar muito rico, seria através do empreendedorismo. Até observando meus colegas ali de escola, como minha mãe é professora, eu conseguia às vezes ter um desconto numa escola particular, e aí eu tinha esse convívio, né, com pessoas ali que tinham uma condição maior que a minha. E eu via, cara, percebia que a maior parte dos meus colegas que eram ricos, que eram muito ricos, os pais eram empresários, tinham alguma empresa, alguma coisa, enfim. E eu sempre tive essa cabeça, cara, que, pra eu ficar rico, eu tenho que ser empresário. E então, com 16 anos mais ou menos, eu, com esse desejo já de empreender, eu conheci, através de um vídeo no YouTube, eu nem posso falar o nome dele, mas vai estar... pessoal rabisca aí. Através de um vídeo do Ryan Santos. E aí, cara, eu já tinha vontade de empreender, de ganhar dinheiro pela internet, já tinha ouvido falar de opções binárias, de marketing digital. E aí, cara, esse vídeo ele deu um estalo na minha cabeça também. Através desse vídeo eu conheci o Ryan Santos, e aí, através do Ryan Santos, eu conheci esse mundo do marketing digital, conheci o dropshipping, conheci o mercado de infoprodutos, o mercado que estava fazendo jovens como eu, de 16, 17, 18 anos, ficarem milionários. Aí, quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei impressionado, velho. Eu fiquei obcecado, literalmente, por estudar o marketing digital. Porque eu percebi que com aquilo, cara, eu conseguiria mudar minha vida completamente. Pensa comigo, cara, onde que um jovem de 16, 17, 18 anos teria oportunidade de construir patrimônio, de ficar milionário, se não fosse essa era da internet, cara? Se fosse antigamente, cara, não teria como. Você teria que... Se você quisesse empreender, você teria que abrir um negócio físico, e aí as coisas, elas são um pouco mais devagar ali no físico. Você tem que ter dinheiro e tudo mais, e o digital, ele te possibilita você começar, às vezes, sem dinheiro, ou com muito pouco dinheiro, e você fazer muito dinheiro. Então, cara, tu tem uma oportunidade de ouro nas tuas mãos hoje, se você é
mais jovem, de enriquecer através da internet. Não usar a internet para ficar vendo TikTok, ficar vendo tigrinho, essas coisas aí que não presta, mas sim um conteúdo relevante, um conteúdo que vai te fazer prosperar, que vai fazer enriquecer. Então, cara, conhecendo o Ryan Santos, conhecendo esse mundo do marketing digital, eu comecei no dropshipping ali para 2019, final de 2019. Eu juntei um dinheiro, tá? E comprei uma mentoria junto com mais um sócio que eu tinha na época. E aí a gente começou no dropshipping, tá? Eu era menor de idade, então eu nem era emancipado, eu tinha que fazer tudo no nome dos meus pais. E acabou não dando muito certo, né? A gente acabou não tendo... Gastamos dinheiro ali, acho que uns 600, 700 reais, que pra gente era muito ali na época, e a gente acabou não tendo retorno. Então, foi o primeiro fracasso que eu tive, assim. Jamais cheguei a cogitar desistir, mas me deu um desânimo, né? Porque eu vi que não era tão fácil assim. Eu achava que eu ia ficar rico muito rápido e, porra, já ia com 2 meses sair, comprar um carro, comprar um MacBook que eu sonhava em ter na época. Não era nem carro, meu sonho era ter um MacBook, que era um computador que, pô, sempre achei fantástico, né? E aí, cara, a gente não teve tanto sucesso. Então, logo depois a gente desfez a sociedade também, enfim. E aí, cara, eu comecei a prestar serviço. Porque com o dropshipping, eu aprendi muita coisa sobre tráfego, sobre copy. Por mais que eu não tinha tido sucesso, eu aprendi, né? Meu caixa só tinha acabado. Eu ainda tinha aquilo na minha cabeça, né? Eu ainda tinha um conhecimento que eu adquiri, conhecimento que eu aprendi na minha cabeça. Eu só tava sem caixa. E aí eu comecei a prestar serviço. Comecei a prestar serviço de gestão de tráfego, de design, de copy, de landing page, enfim, tudo que eu aprendi, né, para poder fazer o dropshipping, porque eu fazia tudo sozinho, tudo que eu aprendi a fazer o dropshipping, eu comecei a prestar serviço ali para outras pessoas. E aí eu me reergui, levantei um caixa aí novamente, vendendo também, às vezes muita coisa ali que eu tinha parada, cara, enfim, fazendo de tudo, literalmente, para poder juntar um caixa. Quando eu juntei esse caixa novamente, mais uma vez tentei o dropshipping e acabei não tendo sucesso, assim, consegui ter ROI com alguns produtos, mas não foi algo ali assim que eu levei muito pra minha vida. E aí eu tava na escola ainda, essa época, eu tava no último ano da escola, foi quando virou o ano, e, cara, eu tava achando muito ruim, achando ridículo, na verdade, ter que ir pra escola, porque eu tinha mudado de escola e essa escola era integral, então eu tinha que ficar o dia inteiro, basicamente, na escola, e eu via que, cara, eu não vou conseguir focar aqui o que eu preciso focar estudando aqui integral, né? Porque eu chegava morto em casa e às vezes eu ia virado até para a escola, que eu trabalhava assim de madrugada, ia virado para a escola e às vezes eu não dormia, enchia a bunda de energético, de tudo, de café, enfim, e basicamente poder fazer o jogo virar. E aí, cara, nesse ano, coincidentemente, tá? Eu fui pouquíssimas vezes para a escola, nesse ano, coincidentemente, deu a pandemia. Então, quando deu a pandemia, não vou falar que foi bom, né? Porque não foi bom, eu jamais ia optar por ter uma pandemia, que, enfim, arruinou com a vida de muitas pessoas. Mas, para mim, cara, foi, de certa forma, positivo. Porque eu tinha muito mais tempo. Eu fiz assim, cara, agora eu não tenho mais desculpa, eu tô em casa e eu preciso fazer esse jogo virar, mano. A escola era via remoto, né? Então eu conseguia dar um migué ali na aula. E, cara, eu preciso trabalhar. E dito e feito, cara, eu fiquei uns 8 meses mais ou menos da minha vida trancado dentro de casa, não saía pra nada. Eu engordei uns 20 quilos, eu não via a luz do sol, eu comia só besteira, só, cara, bolacha. Até pra almoçar, cara, eu não queria almoçar, era só bolacha, café e trabalhar e virar madrugada e dormir 3, 4 horas, e, cara, basicamente isso. Nada na minha vida eu conquistei sendo médio, fazendo um trabalho mediano, um trabalho medíocre. Tudo eu conquistei, cara, sendo obcecado. Então, cara, como eu era muito obcecado naquela época, eu fiquei esses 8 meses aí trancado dentro de casa, e aí, cara, mais ou menos com uns 7 meses, eu iniciei no mundo de lançamentos, de infoprodutos, eu arrumei um especialista, a gente lançou um infoproduto, e eu alcancei meu primeiro big resultado. A gente fez 100 mil reais em um único dia. E aí, cara, eu não tinha investido nada naquela época, então ganhei uma parte menor, né, de remuneração, de comissão, era como se fosse uma sociedade. Mas mesmo assim, cara, naquele mês ali, eu finalizei o mês com 20 mil reais na minha conta, tá, contando as comissões. E, cara, pra quem nunca tinha ganhado dinheiro grande assim na vida, aquilo ali foi um dos melhores dias da minha vida. Assim, foi um estalo. O dia que a gente fez o lançamento, cara, que só no dia ali eu coloquei 13 mil reais na minha conta. Coloco o vídeo, se eu tenho um vídeo ainda, eu coloco a foto aqui pra vocês. Aquele dia ali foi um dos melhores dias da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. A partir de hoje, a minha vida, ela mudou. A partir de hoje, ela mudou, porque, cara, eu acertei. A minha primeira vez eu acertei de verdade. E eu sei que, cara, agora é só escalar e, cara, minha vida mudou. Basicamente isso. E eu até me arrepio de falar isso, porque, cara, foi muito impactante pra mim, porque é muito gratificante quando você vê que todo o teu esforço, o teu trabalho que você trabalhou, deu duro pra caralho, começou
a dar algum resultado. Depois disso aí, vi 20 mil reais na minha conta. Eu, cara, comecei a trabalhar mais e mais. Tive a oportunidade de ir lá para Fortaleza, trabalhar um tempo numa agência lá como estrategista. Eu gerenciei umas 8 pessoas lá, tinha 17 anos, sendo estrategista digital. Depois eu recebi a oportunidade de ir para São Paulo, conheci mais uma galera em São Paulo. Depois eu fui para Belo Horizonte, conheci mais uma galera em Belo Horizonte. Enfim, as coisas foram acontecendo para mim a partir disso, depois desse meu período que eu fiquei extremamente obcecado, né, pelo trabalho, e comecei a colher resultados. E eu fui fazendo network, fui conhecendo mais pessoas. Deus, acredito muito nisso, Deus foi colocando pessoas também ali na minha vida que foram me acrescentando e foram me guiando, me direcionando aonde eu cheguei hoje. Então, basicamente ali quando isso é 2021, tá? Eu já estava um pouco melhor, né, ali financeiramente, já estava me sustentando e tinha 17 para 18 anos. Eu, além de fazer lançamentos, eu comecei a fazer perpétuos ali também com especialistas, como coprodutor. E aí também, cara, eu conseguia fazer 100 mil reais por mês de faturamento. E as coisas foram se estabilizando, foram melhorando e tudo mais. E aí, cara, eu mudei para Belo Horizonte, né? Eu ainda morava em Petrolina, eu ficava viajando, mas eu ainda morava ali na minha cidade, Petrolina. E aí eu mudei mais ou menos metade de 2021. Eu me mudei para Belo Horizonte, recebi uma proposta ali de morar junto com os amigos meus. E aí também, cara, fui conhecendo mais gente. Até então, eu nunca tinha feito mais de 100 mil reais por mês de lucro, tá? 100 mil reais por mês de faturamento não é 100 mil reais por mês de lucro, só pra vocês entenderem, tá? E aí, cara, eu com 3 meses ali, morando ali e tal, conectando com o pessoal, conectando com novas pessoas, eu fiz uma oferta, fiz novas parcerias, e aí eu alcancei meus primeiros 100 mil reais de lucro no mês, ali com meus 18 anos, tá? Em 2021. Então, cara, pra mim foi outro marco ali pra mim, porque aí vi que a minha vida tinha mudado mesmo, de fato. Enfim, galera, eu vou resumir um pouco a história também, que senão o vídeo vai ficar muito longo, mas não foi também só altos, né? Minha vida não foi só de altos, dentro dessa história que eu tô contando aqui pra vocês, teve muito altos e baixos também. Então, cara, eu já cheguei no mês quase não fazer nada, porque a vida do empresário é isso, cara. A vida do empresário é lidar com riscos o tempo todo, é lidar com adversidade, e tá tudo bem por isso. Então, eu fui aprendendo também que desses altos e baixos, e a gente deve se preparar para esses altos e baixos que a vida tem, né? Então, cara, é basicamente isso. Cara, você sabendo vender, velho, você nunca vai ficar pobre. Você sempre vai vender alguma coisa, você sempre vai ter um novo projeto, você sempre vai ter uma nova ideia, você vai saber como negociar, que também é importante, né? Às vezes você tem um projeto, tem uma empresa ali que você precisa negociar, talvez um percentual, um sócio, cara, negociar uma compra, uma venda, enfim. Você ser vendedor, cara, não tem malefício nenhum, tá? Em você aprender a vender, tá? E é uma das coisas mais importantes aí para você ser bem sucedido. Um dos melhores negócios que eu vejo aí pra você ganhar dinheiro, basicamente tá sendo IA, né? IA aí tá no hype e, cara, não é diferente, porque eu acredito que ainda tem muito espaço de você aprender e masterizar IA, masterizar automações, masterizar, cara, agentes de IA e vender isso para outras empresas, tá? Assim como eu, há 6 anos atrás, eu prestei serviço de tráfego para outras empresas, hoje, para mim, é o momento da IA, tá? Tráfego já é um mercado, cara, tá saturado, muita gente vende tráfego, então tu vender IA, vender resultado, ou às vezes vender conteúdo e gerar o conteúdo na IA, cara, vai ser um dos diferenciais aí, uma tendência, já é uma realidade, tá? Para você estar fazendo dinheiro aí em 2026. Essa é uma das maiores oportunidades e eu acredito que é uma das maiores eras que a gente está vivendo. Igual a gente viveu, né, os antepassados nossos viveram a revolução industrial, a gente está vivendo agora a revolução das IAs. Então, se você masterizar isso, cara, você vai estar muito mais à frente do que qualquer outra pessoa, outro jovem aí que também tem o desejo de empreender. Então, cara, basicamente é isso. Trabalha para uma pessoa foda e masterize IA. Masterizando IA, você presta serviço. Assim como eu prestei serviço de gestão de tráfego, você vai prestar serviço de IA e, inclusive, as pessoas estão dispostas a pagar muito mais aí pela IA, pela capacidade que ela tem de gerar resultado pro negócio delas. Eu fui para uma reunião agora, recentemente, um jantar da AWS, da Amazon, que eles nos convidaram. Cara, eu vi que o Brasil é um dos países que ainda está mais atrasado quando o assunto é IA. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, se eu for captar um fundo de investimento, se eu for conversar com um fundo de investimento estrangeiro, a primeira coisa que eles vão perguntar vai ser, cara, a tua empresa, ela usa IA? Tá, como é que a IA entra aqui nesse negócio? Como é que a IA se aplica nesse negócio? Porque se teu negócio não tem IA, eles não vão se interessar e não vão investir na tua empresa, tá? Então você já tira por aí, você vê a importância que tá tendo a IA ali no negócios
ali no mundo afora, tá? Então, o Brasil ainda está um pouco atrasado, acho que o empresário brasileiro ainda não entendeu 100% o poder que a IA tem de transformar e de trazer mais receita, diminuir custo e trazer mais receita pro negócio dele, tá? E aí o seu papel como jovem que quer ganhar dinheiro é, cara, sentar a bunda na cadeira, estudar IA o dia inteiro, você prestar serviço, vender serviço de IA para outras empresas, tá? Assim você vai levantar os primeiros 10, 20, 30 mil reais por mês, vai ter caixa para você criar outras coisas ainda maiores, entendeu? Então, voltando, turma, agora a gente tá passando aqui pela orla aqui de Balneário, tá? Parei ali falando que eu me mudei para Belo Horizonte. Cara, mudando para Belo Horizonte, tem muito a ver com network, tem a ver com eu estar morando em Balneário hoje, tá? Cara, o network é uma das coisas que mais transforma a tua vida, mais tem o poder de transformar a tua vida, porque se você se conectando com outras pessoas, cara, você tá, às vezes, em uma conversa, você tem um insight que muda completamente o rumo da tua vida, o rumo da tua empresa, porque às vezes o acesso de conversar com alguém que já chegou onde você quer chegar, ou alguém que sabe o que você não sabe, ou alguém que complementa algo que você não tem como habilidade, essa pessoa pode virar seu sócio. Então, cara, enxerga o network como um trabalho também. Então, às vezes, você sair pra ir pra um restaurante mais legal, ou você ir pra um evento, cara, considera isso como um trabalho também, como investimento, tá? Porque o network, ele pode abrir muitas portas aí na tua vida, e essas portas vão te fazer ser mais próspero, ser uma pessoa mais bem remunerada no mercado, tá? E o network, ele pode gerar milhões, tá? Então, basicamente é isso. Só que, cara, pra você fazer o network, você precisa ser interessante antes de ser interesseiro, tá? Então, não tenta forçar o network querendo vender pra pessoa alguma coisa, ou parecer um desesperado, não seja um baba-ovo também, que chega e pede pra ficar tirando foto, ou fica só querendo sugar o conhecimento da pessoa. Não, pô. Chega, conversa com a pessoa normal, tá? Uma pessoa que você quer conectar, fala de homem pra homem, pô, conversa às vezes sobre um assunto fora trabalho, às vezes a pessoa gosta de um esporte, você gosta também, e aí você já conecta aí vocês dois. Enfim, não fica babando o ovo da pessoa também, porque isso aí não vai te fazer gerar um network com essa pessoa, porque você tá babando o ovo dela, tá? Então mostra que você é uma pessoa interessante, você quer agregar antes de você ser interesseiro e querer extrair alguma coisa daquela pessoa. Mas basicamente, cara, a minha mudança ali pra BH foi em prol do network, e esse network foi me abrindo várias portas ali na minha vida, e tem muito a ver com o lugar que eu tô hoje, né? Eu vim pra Balneário também, por conta do network, acabei ficando aqui, né, conheci minha mulher, então acabei ficando por aqui, e Balneário é uma cidade muito próspera, né, uma cidade que tem muitas pessoas também que trabalham com tecnologia, com digital, não tanto quanto São Paulo, inclusive é uma coisa que eu penso em mais na frente, talvez mudar para São Paulo por conta disso, mas Balneário é uma região muito próspera, tá? E, cara, eu voltei pra minha cidade esses dias e eu refleti sobre isso, né, cara? Aqui em Balneário eu tenho acesso às pessoas que às vezes têm a minha idade, ou até menos, e tem um carro muito melhor que o meu. Tem um carro de 1 milhão, de 2 milhões, Ferrari, tem, cara, McLaren, enfim, ou então um pouco mais velhas também, enfim, não falo só sobre a idade. Mas, cara, basicamente eu vejo esses carros o dia inteiro na rua. Então, pra minha cabeça, cara, isso aqui é muito normal. Por exemplo, um carro desse aqui na minha cidade era um carro que chamaria atenção. Mas aqui em Balneário é um carro que passa despercebido. Ninguém olha ali, basicamente, porque é um carro normal, né? Assim como o Porsche também é um carro normal aqui. Então, você estando nesse lugar, respirando esse ambiente, cara, uma hora você acaba prosperando também. Porque se você usar do que a cidade tem a te oferecer, né, que é o network, que é você respirar esse ambiente, você com certeza vai prosperar ainda mais aí na tua vida. Agora, se você usar o que a cidade pode te oferecer também, quesito de balada, quesito de festa, aí você vai se afundar cada vez mais. Então é uma escolha, tá? Se você, por exemplo, quiser mudar para Balneário, ou você se afunda, porque aqui tem muita festa, tem muita gandaia, tem muita coisa que você pode se perder, muito fácil, tá? Ou você prospera, porque você vai estar respirando um ambiente próspero, respirando um ambiente que tem pessoas prósperas. E, cara, eu olho para um prédio aqui, cara, um apartamento desse aí deve ser, no mínimo, tá ali uns 10 milhões, aqui frente ao mar. Então, olho para uma pessoa que às vezes mora num apartamento desse e penso, cara, se esse cara chegou aí, eu também posso chegar. A gente é homem, cara, a gente é homem, tem carne, tem osso, come a mesma coisa, enfim, a gente é a mesma pessoa, entendeu? Deus não tem uma pessoa preferida, a gente é irmão, a gente é filho de Deus, todo mundo é igual, então, todo mundo é igual perante a Deus, todo mundo é filho de Deus, então se essa pessoa prosperou, eu também posso prosperar, então, é muito disso, sabe, você tá frequentando esses lugares, que você vê que onde uma pessoa ambiciosa, ela consegue chegar, né? Muitas vezes você vê um cara, muito próspero, andando um super carro, luxuoso, e você vê que, cara, isso é onde o ser humano consegue chegar quando ele tem uma ambição,
né? Quando ele tem uma meta na cabeça dele, quando ele tem um desejo, e basicamente o que o Napoleão Hill fala, né? Tudo que a mente humana ela consegue conceber, ela pode conquistar. Então, cara, tudo que eu pensava há 6, 7 anos atrás, hoje eu vivo, tá? Então, basicamente, tudo que eu pensei naquela época, eu vivo hoje, é a minha realidade. E tudo que eu tô pensando e plantando para daqui 5, 10 anos, eu sei que vai virar realidade também, tá? Porque não é só a lei da atração, não é esse papo de guru que você tá acostumado ali de, e só imagina e pronto, só faz isso. Não, você tem que imaginar, se imaginar, né? Agir como aquela pessoa que chegou naquele objetivo que você quer chegar, né? Imaginar você pilotando o carro que você quer, morando na casa que você quer, enfim, mas você trabalhando, dando duro, ralando 10, 12, 14 horas por dia para você chegar e conquistar esse objetivo, tá? Então é muito disso. Mas falando um pouco mais sobre o network, essa vinda para Balneário, cara, aqui em Balneário fiz mais dinheiro ainda, fiz mais ofertas, trabalhei muito com tráfego direto, então, cara, vendi produtos para o mundo inteiro, né, tanto na América Latina, tanto para os Estados Unidos, vendi infoprodutos basicamente para o mundo inteiro e faturei mais de 10 milhões de reais nesse mercado de infoprodutos, tá? Foi o mercado que eu mais fiz dinheiro, foi o mercado de infoprodutos, tá? E aí, cara, depois eu sempre tive na minha cabeça que eu queria criar uma empresa sólida, tá? O mercado digital hoje, você consegue criar um infoproduto hoje e escalar uma oferta, fazer uma VSL, que é um vídeo de vendas, e vender muito ele por 3, 4 meses, fazer 1 milhão, 2 milhões, enfim, consegue levantar muito caixa, tá? A partir disso, tem oportunidade ali de levantar e gerar caixa, tá? Mas é muito difícil com um negócio 100% digital, tá? Você gerar equity, você gerar valuation, você ter uma empresa de verdade. Então, isso já aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tinha algumas ofertas rodando, mas, cara, quando essas ofertas elas não iam bem, o caixa dava uma apertada, eu tinha funcionário, tinha colaborador, tinha equipe grande para pagar, e eu percebia que, cara, eu preciso abrir um negócio em que eu tenha equity, em que eu tenha valuation, em que eu tenha previsibilidade, em que eu tenha constância. E pode ser um negócio que não vai me deixar milionário, sei lá, bilionário, na verdade, da noite pro dia. Mas é um negócio que, cara, um dia ele vai bater bilhão. Então esse negócio, para mim, é a empresa que eu tenho hoje de pagamentos, tá? De tecnologia e pagamentos. E, cara, a gente tá plantando, tá? A gente é novo ainda no mercado, a gente tem menos de 2 anos, isso para o mercado de pagamentos não é nada. A tecnologia, eu conheço pessoas que estão nesse mercado há 15, 20 anos, né? Então a empresa ainda é um bebê, um recém-nascido, tá? Mas a gente vem plantando bastante aí nesses últimos 1 ano e meio aí, basicamente, que a gente tem de existência de empresa, tá? E, cara, agora finalizando, tá? Contei um pouco sobre a minha história. Inclusive, se eu não postei, vai sair também um vídeo meu mostrando o escritório dessa empresa que eu tenho hoje, enfim. Eu quero falar para vocês, tá? Sobre hábitos e escolhas que me fizeram chegar onde eu tô hoje, tá? E que eu tive que tomar antes para eu conquistar o que eu tenho hoje. Tá? Então, basicamente, cara, eu vou ser bem breve, tá? Eu vou falar uma das 3 coisas que mais impactam o sucesso de uma pessoa. Primeiro, é o lugar que você está inserido. Então, se você está inserido num lugar que o pessoal repudia empreendedorismo, que você é taxado como louco se tu quer empreender, que você não tem pessoas ali no teu dia a dia para tu comentar, para tu conversar, se trocar uma ideia, pessoas que estão no mesmo objetivo que você, cara, é um lugar que você tem que sair, tá? Porque os teus resultados, eles são diretamente influenciados pelo lugar que você convive, pelas pessoas que você convive, pelos conteúdos que você consome, enfim, pelas pessoas que você relaciona, enfim. Então, basicamente, cara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair da minha cidade, tá? E sair da minha cidade novo, tá? Eu saí, como falei pra vocês aí, com 18 anos. Então, isso criou um senso de responsabilidade aí, pra mim, muito forte. Porque, cara, com 18 anos, irmão, eu já morava sozinho e era eu por eu, entendeu? Não tinha pai, mãe, família, alguém que pudesse me ajudar. Eu estava numa cidade a mais de 1000 km de distância, né, da minha cidade natal. Então, cara, basicamente era ou vai, entendeu? Eu não tinha outra opção. Não tinha mamãe, papai, família, alguém para me ajudar se eu quebrasse, por exemplo. Então, cara, isso me fez criar um senso de responsabilidade muito cedo e muito novo. Eu recomendo isso para você, tá? Saia de casa o quanto antes você puder. Se você tem, cara, sei lá, 17 anos, 18 anos, terminou a escola agora, cara, dá um jeito de sair de casa, se você quer ter sucesso, claro, para você criar esse senso de responsabilidade para tua vida, você enxergar o mundo como ele realmente é, irmão. Ninguém vai te ajudar, entendeu? É você por você, entendeu? Até para você lavar uma roupa, para você conseguir uma comida, é você que tem que buscar, irmão. Não vai ter família, ninguém para te ajudar. Então já começa por aí. Você criar essa responsabilidade desde novo, e você cria essa responsabilidade saindo de casa, onde a água bate na tua bunda. Tem conta para pagar, tu tem aluguel, tem conta de luz, conta de energia. E aí, cara, tu vê que a vida não é um morango assim, né? Que
não é 100% morango. Eu tenho que trabalhar, tenho que ter responsabilidade, tenho que acordar cedo, tenho que dormir tarde, tenho que ter disciplina. Até falando sobre disciplina pegando gancho, cara, eu recomendo também você praticar um esporte. É uma coisa que eu negligenciei durante um tempo, né, e fiz mal contra a minha saúde, mas eu recomendo você praticar um esporte. Eu pratico jiu-jitsu, por exemplo, é um esporte que me ensinou, educou a ser uma pessoa mais disciplinada ainda, né? Então, cara, o esporte, ele dá muito isso pra você, de você fazer o que tem que ser feito, independente do dia que você tá ruim, que você tá machucado, que você não quer treinar. Você vai lá e treina, se coloca numa situação de, às vezes, competir, como eu já competi várias vezes, e cria mais esse hábito aí de ser uma pessoa disciplinada, tá? Porque essa disciplina que você adquire no esporte, você vai usar ela em muito, tá? No empreendedorismo. O empreendedorismo vence a pessoa que tem mais constância e mais disciplina. Então, cara, segundo ponto, tá? Agora, falei sobre mudar de cidade. Agora eu vou falar sobre você mudar de amigos. Às vezes você tá inserido numa roda de amigos que, cara, o pessoal só fala de festa, só fala de fofoca, só fala de Big Brother, só fala de coisas que não vão te agregar, né? Então, você é a média. Essa frase é clichê, mas é muito real. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você tá convivendo com 5 idiotas, 5 pessoas que não querem nada com a vida, mais que eles são seus amigos de infância, sei lá, te viram crescer, enfim, cara, você precisa se afastar desse teu ciclo de amizade, tá? Porque você vai ser consumido pela forma como essas pessoas pensam, tá? Quando eu saí da minha cidade ali, que eu comecei a conviver com pessoas que tinham até mais resultado do que eu vi que, cara, eu fui pegando o jeito que essas pessoas têm de pensar, o que essas pessoas fazem, e eu fui aplicando isso pra minha vida também. Quando você tá convivendo com pessoas que não estão onde que você quer chegar, que são pessoas que não querem nada com a vida, você vai pegando alguns hábitos delas também. Às vezes é procrastinar, não treinar, não trabalhar ali no final de semana, não dar duro de si, não dar tudo de si. Então, basicamente, você precisa trocar esse teu ciclo de amizade, tá? Se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você tem. Basicamente é isso, tá? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é clichê, mas isso é muito verdade, tá? Então, cara, às vezes se você não tem na tua cidade, não tá na condição de sair da tua cidade agora e precisa se conectar com gente nova, cara, vai em grupo, na internet, no WhatsApp, tá cheio de grupo hoje de uma galera que quer empreender, uma galera boa, uma galera jovem, uma galera que quer fazer acontecer, né? E você conecta com essa galera em grupo de WhatsApp. Eu conheci muitos amigos em grupo de WhatsApp, ou às vezes pagando também, tem grupos que você consegue pagar e não são tão caros ali para você se conectar também com pessoas jovens que estão no mesmo propósito que você. Você precisa trocar esse teu ciclo de amizade, tá? Teu ciclo de amizade tem que ser um ciclo que vai normalizar tu ser um empresário jovem, tu ter responsabilidade, tu fazer dinheiro jovem, tu ter acesso a coisas jovens que muitas pessoas não têm, né? Então, basicamente, se tu prosperar na tua cidade com teus amigos que não te acompanham, não tem a mesma mentalidade que você, não tem a mesma condição que você vai acabar um dia, uma hora ou outra, se rebaixando ali o teu nível, a tua condição financeira, por não estar num convívio que normaliza isso, né? Então, você vai estar baixando ali teu termostato financeiro. Então, basicamente, cara, é isso. E terceiro conselho que eu tenho aqui para deixar para vocês cara, é o que eu falei no começo do vídeo. Quando você começar a ganhar dinheiro, cara, use o dinheiro para fazer mais dinheiro, tá? Uma coisa que eu já errei também, que inclusive foi o que eu comentei no começo do vídeo, é de querer gastar, às vezes, para impressionar os outros, ou pra, enfim, por ego, eu gastava rios de dinheiro em balada, em Kombi, festa, em coisas que não me agregavam e não me faziam feliz de verdade. Elas só me davam uma felicidade ali momentânea, uma felicidade falsa, mas isso não era uma felicidade, porque, cara, as pessoas que às vezes eu tava ali arrodeado com essas pessoas, as pessoas que estavam ali comigo, às vezes não, né? As pessoas, a maioria das pessoas ali não agregam em nada, né? Só estão ali pra sugar. Estão ali pra te sugar. Então, cara, faz o seguinte, quando você começar a ganhar dinheiro, cara, planilha tudo. Não deixa o ego falar mais alto, tá? Principalmente no começo, cara, tu precisa construir patrimônio. Tu precisa fazer o dinheiro trabalhar pra você. Pra você fazer o dinheiro trabalhar pra você, você precisa investir esse dinheiro, né? Então você tem que ter a disciplina de, cara, esse mês eu fiz tanto, eu preciso retirar tanto para investir e para trabalhar na construção do meu patrimônio, na construção do meu futuro. E o restante eu vou usar aqui para eu me divertir, para às vezes eu me premiar também, para, enfim, para eu fazer alguma coisa para comemorar alguma conquista, algum sucesso ali que eu tive. Mas basicamente, cara, tem essa mentalidade aí que eu vejo muitos jovens se perderem também quando começa a ganhar dinheiro. Cara, ir nessa cabeça aí de que o cara tem que gastar e sei lá o quê, e, cara, se fode aí, quebra, tem que, às vezes, voltar do zero, voltar da estaca zero, porque não soube controlar o próprio ego, não soube controlar as próprias emoções e acabou caindo em uma furada, tá? Então é isso, cara, você precisa ser inteligente. O dinheiro não aceita desaforo e
como o dinheiro não aceita desaforo, você precisa tratar ele muito bem e ser inteligente em como é que você vai usar esse dinheiro. Basicamente, são esses insights aí que eu tenho para passar no vídeo. Espero que essa minha história tenha agregado para você de alguma forma e que você consiga aplicar algum desses insights aqui que eu te passei ao longo do vídeo na tua vida, né? Como eu falei, esse vídeo não é para ficar falando de mim, para ficar me gabando, falar por causa do carro, por causa disso, por causa daquilo. Não, cara, é para de alguma forma isso aqui chamar a tua atenção e com essa atenção que eu chamei de você, alguma coisa aqui que eu falei agregar na tua vida e fazer sentido e fazer com que você prospere de fato. Eu acredito muito na abundância. E a abundância é isso, cara, você transmitir conhecimento sem esperar nada em troca, né? Você transmitindo conhecimento, ajudando outras pessoas, eu acredito que o universo, Deus, seja lá o que você acredite, vai te abençoando cada vez mais, com mais prosperidade, e aí você gera um ciclo de prosperidade. Porque quando você prospera, cara, não é só sobre você. Pensa em quanto de pessoas que vão prosperar também junto com a tua prosperidade. Pô, às vezes tua família, tua mulher, teus filhos, se tu já tiver filhos, tua geração futura, né, de filhos, se você ainda não tem, teus amigos, enfim, algumas pessoas ali à tua volta, todas as pessoas aí podem prosperar, vão ter uma vida mais feliz, mais digna, por conta de uma decisão tua, tá? De um resultado teu. Então pensa nisso, tá? Prosperar não é só sobre você. Você às vezes é um empresário, tem uma empresa grande, não é mais sobre você. Chega um momento na tua vida em que, graças a Deus, o dinheiro não vai ser algo ali que vai te mover 100%. Claro, o dinheiro é sempre bom, mas chega um momento em que você já está com uma vida um pouco tranquila, bem tranquila, e o que vai te mover vai ser o propósito de ver outras pessoas tendo suas vidas transformadas por causa de uma visão tua, por causa de um propósito teu, por causa de um objetivo teu. Então, cara, é isso que vai te movendo, tá? Prosperidade não foi feita para você prosperar sozinho. Deus não quer que você prospere sozinho. Deus quer que você prospere para você, com a tua prosperidade, abençoar a vida de outras pessoas e fazer outras pessoas prosperarem também. Então é isso. Espero que algum insight aí que eu passei nesse vídeo agregue para você de alguma forma. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa ver essa mensagem, comenta aí o que você achou, deixa o like e é isso, turma. Tamo junto aí, abraço e vamos para cima aí. Feliz 2026 aí, seja um ano muitas bênçãos e um ano incrível para todos nós. Já estamos aí, primeiro trimestre do ano já passou. Então, cara, temos aí 3/4 do ano ainda para poder fazer a diferença. Ainda dá tempo de você correr atrás e você terminar esse ano muito melhor do que como você começou. Abraço.